Olá, galera, tudo bem? Boa tarde. Aqui é o Ricardo que está falando. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre história, mas corrigiremos exercícios, tudo bem? A gente volta na apostila número 1. Nós corrigiremos exercícios das páginas 136 até a página 140. Falaremos sobre os testes, né? E o conteúdo é aquele conteúdo que nós estávamos conversando ainda, né? Um pouco lá atrás, sobre a República Oligárquica, a República Velha ou a República do Café com Leite, tudo bem? Nós passaremos as questões e comentaremos sobre cada uma delas, né? A partir do momento em que elas forem passando, tudo bem? Então vamos lá para uma primeira, né? Durante o governo do Campos Salles, criou-se uma política que se pautava na aliança entre as oligarquias regionais e o poder central, né? Isso a partir principalmente de 1898 até basicamente 1902, né? Aí nós temos um nome, um conceito, né, para essa ação, essa aliança entre as oligarquias regionais e o poder central, ou seja, os poderes, né, municipais, estaduais e o poder federal. Essa política, além de fortalecer o poder dos oligarcas do interior, facilitava a administração central na medida em que dificultava a eleição de membros da oposição, ou seja, a famosa política mesmo da barganha, né? Como ficou conhecida essa política? Vamos lá, política do encilhamento, Convênio de Taubaté, política dos governadores, Aliança Liberal e Fondenlum. A resposta correta para nós aqui é a alternativa letra C, né? Política dos governadores. Por que não pode ser a letra A? Porque gira em torno de uma crise inflacionária que foi o encilhamento, né? Que está lá atrás, lá em 1891. Né? Um problema principalmente vinculado à emissão de papel moeda. O Convênio de Taubaté foi uma reunião que acontece em São Paulo, né, especificamente na cidade de Taubaté, né, por volta de 1906, e não faz vínculo com o que o comando da questão pede. O Fondenlum, né, que é o empréstimo de grana que o Brasil vai tomar frente aos ingleses, né, para que a política econômica pudesse ser salva. Então, a política dos governadores é a famosa aliança entre as oligarquias regionais, consequentemente com o poder central, ou seja, para o poder central funcionar direitinho, né, havia necessidade de os coronéis, né, nas localidades menores, nas localidades um pouco mais medianas, fazendo com que o poder do executivo pudesse funcionar direitinho, né? A famosa política das alternâncias, ou seja, um momento, um político vinculado às oligarquias de Minas, oligarquias de São Paulo, né? PRP e PRM, fazendo alusão à política desses oligarcas, ou seja, a política dos governadores, como a gente comentou. Vamos para o próximo, a questão do Enem, né? Aí está o comando da questão, aqui está o texto, né, referente à questão, aqui está o comando dela. Então vamos para o comando já de uma vez. Qualquer coisa a gente volta no texto sem problema algum, tudo bem, galera? O coronelismo foi um fenômeno político da Primeira República, né, lá de 1889 até 1930, e tinha como uma de suas principais características o controle do voto. Né? Voto de cabresto, curral eleitoral, voto fantasma, o que limitava, portanto, o exercício da cidadania. Né? Os princípios básicos da democracia, cidadania, a gente não consegue perceber nesse momento da Primeira República. Nesse período, essa prática estava vinculada a uma estrutura social, principalmente, galera, a uma estrutura social, letra E, agrária, rural, né? Aristocrática, oligárquica e que era muito mais vinculada ao plantio de café. Evidentemente, em algumas áreas a gente tem o cultivo, né, de outros produtos que fazia dava um grau maior de importância àquele dono daquela estrutura fundiária, por exemplo, com o plantio de fumo, né, de tabaco, com o plantio do cacau, no caso sul da Bahia, com o plantio da cana, é importante ainda, é bom que se tenha em mente no território nordestino, né, mas principalmente ao café, tendo essa estrutura cafeicultora, cafeeira, né, agrária, marcada principalmente pela concentração de renda e do poder político local, regional, poder esse efetivado, colocado em prática principalmente por esse
barão, por esse coronel do café, né? O texto faz alusão à marcação dessa questão, né? Completamente analfabeto ou quase sem assistência médica, não lendo jornais nem revistas, nas quais se limita a ver as figuras. O trabalhador rural, a não ser em casos esporádicos, tem o patrão na conta de benfeitor, ou seja, aquele dono da terra, era dono, né, dos seus que trabalhavam para ele, ou seja, tudo que aquele coronel mandava fazer, evidentemente em um território marcado por uma coerção, né, marcado por ausências de políticas públicas sociais. É claro que esse agregado vai fazer tudo aquilo que o coronel manifesta-se. Tudo bem? Por isso que devemos marcar a letra E, né, em detrimento das outras, beleza? Vamos para mais uma. Aqui notemos, prestem atenção, né? Nós teremos de marcar a questão incorreta. Então, que fique bem claro, beleza? É uma questão da UFOP. Com relação à industrialização brasileira ocorrida durante a República Velha, ou seja, República Oligárquica, assinale a alternativa incorreta, alternativa falsa, beleza? Que vamos lá então. Concentrou-se inicialmente nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, né? Utilizava-se predominantemente o trabalho de escravos, foi financiada parcialmente com os lucros do café, o que explica sua localização inicial, São Paulo e Rio de Janeiro. Foi favorecida por uma existência de um mercado consumidor que concentrava-se nas regiões, evidentemente, né? E ganhou grande impulso durante a Primeira Guerra Mundial com uma política, né, econômica chamada de uma ação, né, chamada de substituição de importações. Galera, a gente deve marcar a questão incorreta, a letra B de bola, né? Porque aqui, ó, olha o porquê essa questão deve ser marcada, logo ela está incorreta. A República Velha, que vai de 1889 até 1930, né? O que o comando da questão nos pede para analisar, faz alusão, claro, ao trabalho livre, né? No caso, a industrialização vai utilizar com as indústrias sendo criadas e o início, né, de um processo industrializante no Brasil se dando, vai utilizar principalmente, né, claro, em grande quantidade, a mão de obra livre assalariada, em detrimento dos escravos, porque os escravos eles foram libertos. A abolição da escravidão aconteceu um ano antes desse momento, ou seja, em 1888. Consequentemente, as indústrias brasileiras elas passam a utilizar não o trabalho escravo, e sim a mão de obra livre assalariada. Por isso que essa alternativa deve ser marcada nessa questão aqui. Tudo bem? Vamos para a próxima, né? Aqui uma questão, né, da FATEC, Faculdade de Tecnologia lá de São Paulo, quanto à chamada República Oligárquica Brasileira, a gente pode afirmar: o surto industrial no início do século XX ocorreu de forma desordenada, propiciando precárias condições de vida aos trabalhadores. Seus turnos eram de 14 a 16 horas diárias, não existia salário mínimo estipulado, as férias não eram remuneradas e não havia indenização nos casos de acidente de trabalho. Pontinho segundo, beleza? Antônio Conselheiro, o profeta de Canudos, é o modelo de liderança carismática produzida pela estrutura agrário-rural e pelo messianismo popular dos habitantes do sertão nordestino. E pontinho número 3, aqui, pontinho número 3, a revolta da vacina foi um movimento popular ocorrido no Rio de Janeiro em favor das ideias de Oswaldo Cruz, que era o grande médico sanitarista daquele instante, naquela cidade, que procurava sanear a cidade combatendo a varíola e a febre amarela, no caso, as duas grandes pestes que existiam no Rio de Janeiro naquele instante. Diante dessas afirmativas, né, dessas afirmações, a gente deve marcar as corretas, beleza? Ponto 1, 2 e 3, só 2 e 3, 1 e 2, 1 e 3, né? 1 e 2 e apenas a afirmativa 1. Então vamos ver qual é a nossa alternativa correta. A alternativa correta é a questão D. No caso, os pontos 1 e 2 são os pontos corretos. Vamos voltar lá para a gente perceber o porquê que nós não podemos marcar a afirmativa
número 3. Notem, a revolta da vacina foi um movimento popular ocorrido no Rio de Janeiro, tudo bem, em favor das ideias de Oswaldo Cruz, tudo bem, né? Que procurava sanear a cidade. Aqui é um problema para nós, porque ele não procurava sanear a cidade, eram apenas pontos específicos. Por exemplo, né, o centro da cidade do Rio de Janeiro e a região portuária. O centro porque as casas comerciais, os bancos, a população mais abastada ficava ali e ali estava lotado, né, de incidência dessas duas doenças, e a zona portuária é porque onde chegava e onde saíam as ideias, os produtos, principalmente as pessoas que estavam contaminadas. Então a gente não pode marcar a afirmativa 3 devido a esse probleminha aqui, ó, não era a cidade, e assim alguns pontos específicos, e não ela como um todo. Tudo bem? Vamos para a próxima, né? Vamos lá. Aqui uma outra questão da Unesp, né, na Universidade Estadual de São Paulo. Na Primeira República, houve a produção de muitos aspectos da estrutura econômico-social constituída nos séculos anteriores. Noutros termos, no final do século XIX e início do XX, conviveram simultaneamente transformações e permanências históricas. Né? Normal isso, ou seja, as idas e vindas do processo social, histórico, cultural, econômico, como em qualquer uma outra sociedade, um território. Né? O texto sustenta que a Primeira República Brasileira foi caracterizada por permanências e mudanças, ou seja, permanências, né, e rupturas históricas. De modo geral, o período republicano iniciado em 89 do século XIX se estendeu até 30 do século XX, foi caracterizado, né? Nós temos letra A, B, C, D, E. Vamos ver qual a alternativa correta para a gente analisar, tudo bem? A alternativa que devemos marcar é a alternativa letra C. Vamos ver o porquê, né? Pelo poder político da oligarquia rural e pela economia de exportação de produtos primários. Aqui nós temos a oligarquia rural de Minas, de São Paulo, principalmente, né, intercalando, ou seja, alternando no poder presidencial no território brasileiro. Aí eu menciono, né, a importância do PRP e do PRM, ou seja, o Partido Republicano Mineiro, Partido Republicano Paulista, e pela economia exportadora de produtos primários, ou seja, produtos agropecuários. Aí a gente tem principalmente o café, temos a cana, o açúcar, né? Nós temos o algodão, temos o mate, temos o cacau, temos o látex, a matéria-prima para obtenção da borracha, né? Ou seja, são produtos de ordem agropecuária, são produtos que na economia a gente chama, na teoria econômica, a gente chama de produtos primários, né? Nós temos os produtos primários, são os produtos de ordem extrativista, tanto mineral, animal e vegetal. Nós temos o setor secundário, que são as indústrias e a produção industrial, né, e a construção civil, e nós temos o setor terciário, que são as prestações de serviços como um todo, que podem ser prestações de serviço essas, né, públicas e ou privadas, tudo bem? Por isso que a gente deve marcar a letra C, tá bom? De casa. Vamos para uma outra próxima. Aqui, né, sobre o contexto urbano industrial da cidade de São Paulo, né? Aqui é a Universidade Estadual de Feira de Santana, na Bahia. A greve geral de 1917 foi uma convulsão operária sem precedentes. Suas raízes estavam no trabalho fatigante, insalubre e perigoso das fábricas, mas a principal reclamação dos grevistas era o custo de vida, ou seja, além de situações, galera, que eram muito complicadas nesses mundos do trabalho, a viver nesse momento no território paulistano não era para qualquer um, né? Então, ganhando pouco e pagando muito para se viver, vai indo, as pessoas se revoltam, né? Na falta de pão, remediavam com o chaque dos depósitos de farinha, justificou o anarquista italiano Gigi Damiani, né? Enquanto isso, exportadores armazenavam gêneros de primeira necessidade à espera da alta dos preços no mercado internacional. Os trabalhadores que se insurgiram na greve de 17 em São Paulo e que formavam o embrião do operariado brasileiro originavam-se, vamos lá para as alternativas,
né? Vamos ver qual que é a nossa correta, né? Letra B, B de bons, de bola. Originavam-se de imigrantes europeus, sobretudo, principalmente, os italianos, os espanhóis e os portugueses, né? Que eles passam a vir para o território brasileiro no final do século XIX, especificamente a partir da segunda metade do século XIX, né? E como na Europa já estava passando, como a Europa já estava passando pela segunda revolução industrial e consequentemente já havia, né, por parte desses imigrantes, não todos, mas uma grande quantidade, já a noção, o saber de manuseio de algumas máquinas, chegar aqui no território brasileiro, especificamente paulistano, né, e se deparar com algumas máquinas não foi tão extraordinário para eles. Logo, né, tiveram condições de formar esse embrião operariado brasileiro que, quando eles vêm para cá e se deparam com essa estrutura arcaica industrial no território brasileiro, né, eles vão lutar por mais direitos, lutar por mais positividades nesses mundos do trabalho. Por isso a gente deve marcar a letra B de bola como a letra correta. Tudo bem? Vamos lá para a próxima, né? Aqui nós temos o encontro do Rodolfo Cavalcante com o Lampião, né? Aqui é uma literatura de cordel, foi Virgulino Ferreira, pobre homem injustiçado e por isso vingativo, se tornou um acelerado, se a justiça fosse reta, nem jornalista ou poeta o teria decantado. Embora seja criança, com os meus 15 anos de idade, pude ver em Lampião vítima da sociedade, talvez ele em outro meio possa dizer sem receio, era útil à humanidade, né? Isso é um trecho de um cordel, ou seja, né, uma poesia mais popularesca, muito importante e muito cotidiana em algumas partes do território sertanejo nordestino, né? Para o autor do cordel Lampião, é uma vítima da sociedade. Dentre para o autor, melhor dizendo, do cordel, Lampião é uma vítima da sociedade. Dentro desta perspectiva histórica, o cangaço é um fenômeno resultante da... Vamos lá para algumas alternativas, né? Nós devemos marcar a letra D, D de dado, resultante das poucas oportunidades oferecidas aos sertanejos em um contexto social marcado pela exploração oligárquica, né, e de miséria e de fome. Ou seja, diante de poucas oportunidades que eram dadas àquela população nordestina, diante da seca, diante das ações arbitrárias dos coronéis, muitos não viram outra forma de partir para o banditismo social, não por uma necessidade, mas até por uma questão de classe, como até uma música de uma banda pernambucana, né, do Chico Science e Nação Zumbi, banditismo por necessidade ou banditismo por uma questão de classe, né? Em alguns locais no território do Nordeste por necessidade, em alguns outros lugares por uma questão de classe, ou seja, era necessário isso acontecer, porque se, de acordo com o próprio texto, não acontecesse isso, ou seja, partir para o banditismo social, é algo muito parecido com aquela literatura muito característica da Idade Média, né? Os contos carnavalescos, enfim, né? Literatura que narra a saga do grande cavaleiro em busca da sua amada, o que na literatura ficou muito imortalizado pelo filme e pela obra, né, que retrata o Robin Hood, ou seja, roubar dos ricos para distribuir, para disponibilizar para os pobres, né? Então, diante das poucas oportunidades oferecidas aos sertanejos em um contexto social marcado pela exploração oligárquica e pela miséria e pela fome, era necessário, então, roubar dos ricos e, consequentemente, dar para os pobres, isso de acordo com a nossa historiografia e como a gente viu em aulas passadas, tudo bem? Vamos para a próxima, né? Aqui uma outra questão, está um texto, né, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, e vamos já para o comando da questão, né? O progresso envaidecera a cidade vestido de novo,
principalmente inundada de claridade, com jornais nervosos, que a convenciam de ser a mais bela do mundo, ou seja, uma espécie de Paris brasiliense, né? No caso, a Rio de Janeiro era assim chamada, era a transição da cidade doente para a cidade maravilhosa, beleza? Os textos lá atrás referem-se aos efeitos da gestão do prefeito Pereira Passos, momento em que a cidade do Rio de Janeiro passou por uma de suas mais importantes, né, e célebres reformas urbanas. Uma intervenção de destaque foi a abertura da Avenida Central, hoje Avenida Rio Branco, provocando não só elogios, mas também uma grande quantidade de conflitos, galera, né? A principal motivação para esses conflitos esteve relacionada a, vamos para as alternativas, tudo bem? Nós devemos marcar a alternativa letra C, demolição de moradias coletivas. Galera, estava rolando nesse instante, né, a reestruturação da cidade do Rio de Janeiro. Era necessário fazer isso, porque a cidade do Rio de Janeiro, ela nunca havia passado por nenhum tipo de reestruturação, né, na sua infraestrutura. Então não tinha água potável, não tinha rede de esgoto, não tinha saneamento básico e, afinal de contas, esse território foi a sede o centro da colônia. Esse território era o centro do império, né? Era a corte, e esse território, a partir do momento em que o império caiu e, consequentemente, passamos a ter a república, esse era o território capital, né? E era necessário fazer isso. E outra, era necessário reestruturar a cidade do Rio de Janeiro pelo fato da existência de uma grande quantidade de doenças e doenças essas epidemiológicas, muito infecciosas, né? No caso, a varíola, né, a febre amarela, desculpe, e a malária posteriormente. Então era necessário. Então por que foram demolidas as moradias coletivas? Primeira coisa, as moradias coletivas na parte central do Rio de Janeiro dava margem para pensar que existia muita bagunça, ou seja, muitas moradias coletivas, então, consequentemente, a aglomeração muito grande de pessoas e a proliferação de doenças era uma máxima, né? Então, a gente faz o quê? Vamos demolir essas moradias coletivas, consequentemente muito velhas, retirar daqui essa infraestrutura velha, consequentemente a população foi retirada, eis aí que está, né, o cerne de, como aqui o texto menciona, de muitos conflitos. Então, derruba as moradias, consequentemente tira a população, transfere essa população para territórios mais longínquos e embeleza a cidade do Rio de Janeiro, principalmente a parte mais central, fazendo dessa cidade, o Rio de Janeiro, uma espécie de Paris brasiliense. Por isso a gente deve marcar a letra C, C de casa, C de Corinthians, tudo bem? Vamos para a próxima. Aqui, nós marinheiros, cidadãos brasileiros republicanos, mandamos essa honrada mensagem para que Vossa Excelência faça aos marinheiros brasileiros possuir os direitos sagrados que as leis da República nos facilitam, né? Tem Vossa Excelência 12 horas para mandarmos a resposta satisfatória sob a pena de ver a pátria aniquilada. Aí, né, é uma fala de um marinheiro que está fazendo parte de uma revolta chamada, né, Revolta da Chibata, também no Rio de Janeiro de 1910, e vamos ver o que se pede nessa questão, tudo bem? Os participantes da Revolta da Chibata de 1910, 1911 no Rio de Janeiro exigiam direitos de cidadania garantidos pela Constituição da época. As limitações ao pleno exercício desses direitos na Primeira República foram causadas pela permanência de, vamos lá para a alternativa correta, né? Aqui, letra A, hierarquias sociais herdadas do escravismo. Aqui, galera, por que tem esse nome e por que a gente deve marcar essa alternativa, né? Desde o Império, alguns membros da Marinha, membros esses, né, marujos ou marinheiros, eles eram de cor, né? Eles eram mulatos e descendentes de escravos, né? E havia uma prática muito importante no interior da Marinha, é que caso os marujos ou marinheiros eles cometessem algum tipo de ato falho, eles seriam penalizados com prisões ou então castigos físicos, principalmente isso aqui, chibatadas. Então, dependendo do que você cometeu, você recebia X chibatadas. Dependendo do que você fez, recebia
tantas chibatadas. E isso, de certa forma, era uma permanência do período em que os escravos eram punidos com chicotadas, chibatadas devido às atrocidades, devido aos problemas cometidos. Por isso, a gente deve marcar essa alternativa, ou seja, hierarquias sociais herdadas do escravismo. Tudo bem? Vamos lá? Aqui, né, a industrialização brasileira no início do século XX é definida como um processo de substituição de importações, como a gente viu em uma questão lá atrás, né? Nós importávamos, ou seja, comprávamos de fora, né, dos principalmente norte-americanos, dos ingleses, franceses, alemães, mas com o momento que é o momento de 1914 até 1918, eclode a Primeira Guerra Mundial, nós não tivemos condições de comprar o que comprávamos desses gringos, né, como estávamos comprando antes. Então, foi necessário nós substituirmos o que comprávamos, passando a produzir o nosso, ou seja, substituição de importações, né? Aqui, como pode ser observado na... Vamos ver que alternativa a gente deve marcar, né? A alternativa é, ou seja, a expansão industrial durante a Primeira Guerra Mundial, quando ficaram restritas as importações pelo Brasil. Não é porque a galera lá fora, pessoal, não queria vender para a gente. É porque não tinham condições. Em um momento de guerra como essa, né, as indústrias internas dos territórios que estão passando pelos conflitos, elas se voltam para a produção, para o abastecimento da massa popular interna. Então passa a produzir armas, passa a produzir vestimentas, passa a produzir calçados, alimento, ou seja, para suprir a necessidade do seu mercado interno e não para vender, não para exportar. Então, consequentemente, a partir de 1914, nós tivemos uma expansão até considerável das nossas indústrias aqui no território brasileiro. Por isso, letra E de exato, a gente deve marcá-la. Tudo bem? Beleza? E aí, galera, a gente fica por aqui. Espero ter contribuído com mais essa ideia aqui dada a vocês de história, tá bom? Foi um prazer imenso estar com vocês. Espero, né, que vocês estejam bem, se alimentem, beleza? Tomem um cafezinho de vez em quando, estudem, não deixem de fazer as tarefas propostas nessa trilha para vocês, tá bom? E vamos lá, cuidemos uns dos outros, tá bom? Até mais. Bom dia, boa tarde, boa noite e fui. Tchau.